A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e ouvintes. Vim aqui gravar mais um áudio. O Senhor Jesus, ele disse para mim gravar sobre apostasia. Apostasia dos últimos dias. Meus queridos irmãos e ouvintes, a apostasia sempre existiu. Desde os mundo mais antigo, os tempos mais antigos, sempre existiu. Mas hoje nós vamos aprender o que é apostasia. Apostasia, segundo o dicionário português, é abandono público de uma religião ou renúncia da fé, abjuração. Ação de renegar uma religião ou a própria fé. Significado de apostasia: substantivo feminino, renúncia de doutrina, sacerdote, partido, ideologia, deserção, etimologia, origem da palavra apostasia. Glória a Deus. Então, irmãos, apostasia é a pessoa que se desvia da presença do Senhor Jesus. É aquela pessoa, irmãos, que ela um dia já foi servo de Deus ou serva do Senhor. Ela seguiu o caminho da verdade, mas um dia ele apostatou na fé, ou seja, ele abandonou a fé. Esse processo de abandonar a religião verdadeira para ir para a religião falsa se chama apostasia. Então, todo aquele que é desviado dos caminhos do Senhor, ele apostatou na fé. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Tem alguns capítulos aqui da Palavra de Deus para nossa meditação. 1 Timóteo 4. Glória a Deus. E também Apocalipse ou Revelação, do capítulo 2 e 3. A igreja que representa a apostasia. Eu estava pesquisando aqui na Bíblia Online e eu achei sobre as igrejas Testemunho de Jeová. Testemunho de Jeová é uma igreja apostatada na fé. Muitos não vão gostar dessas palavras e podem até me recriminar, mas a própria internet está aqui dizendo que esta igreja é uma igreja apóstata. É uma igreja que ensina isso. Glória a Deus. Os nicolaítas defendem a poligamia. O que é poligamia? Poligamia é a pessoa que casa com duas mulheres. Existem países que é liberada a poligamia. Então, Deus não agrada disso, amém? Da pessoa que tem duas esposas. Jesus, ele fez Adão para Eva e Eva para Adão. Uma só mulher, um só marido. Essa é a doutrina de Deus. Que cada mulher tenha um homem só e cada homem tenha apenas uma esposa. Glória a Deus. Deus, ele aborrece a poligamia. Glória a Deus. Nicolau era um diácono da Antioquia, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, verso 5. Segundo relatos, é um nativo da Antioquia, judeu convertido ao cristianismo. Então, Nicolau ele foi elegido pelos cristãos para ser diácono daquela igreja.
Ele foi elegido, mas aí ele ensinou o povo a tropeçar na fé. Ele não ensinava a verdade, irmãos. Glória a Deus. E a Bíblia também diz também sobre os fariseus. Vê aqui na minha mente agora que os fariseus, eles não ensinam com autoridade. Jesus, ele ensina com autoridade. Glória a Deus. Jesus, ele ensina com autoridade. Todo aquele que prega sem autoridade tem esse espírito de nicolaita. Nós devemos ter autoridade de Deus para ensinar as pessoas. Não é de todo jeito que nós pregamos a palavra de Deus. É com a autorização de Deus que podemos fazer a obra do Senhor. Nós precisamos de 3 princípios na nossa vida para nós fazermos a obra de Deus. Primeiro, conversão. A pessoa, para pregar a palavra de Deus, tem que viver aquilo que prega. Nós não devemos ensinar aquilo que a gente não vive. Porque fizemos por mentirosos perante as pessoas. Então, os fariseus, eles eram mentirosos, meus irmãos. E Jesus, ele disse que não era para a gente não obedecer a doutrina dos fariseus. Jesus não disse isso. Jesus até concordou com eles e disse assim: vocês até obedecem o que eles fazem, mas não consentem com o erro deles. Então os fariseus eram pessoas hipócritas. Eram pessoas que só eram crentes na aparência. Mas eles não louvavam a Deus de coração. Diz a palavra do Senhor Jesus no Novo Testamento que os fariseus louvavam a Deus de boca para fora. E Jesus, percebendo isso, disse: vós me louvais de boca para fora, e o teu coração está longe de mim. Então, irmãos, os fariseus sempre procuravam ocasião para perseguir Jesus, para achar uma falha na lei de Moisés. Glória a Deus, queridos irmãos. Não é fácil, irmãos, ensinar sobre a apostasia, mas também não é tão difícil. Foi Deus que mandou eu pregar sobre isto, amém? Então, glória a Deus, nós vamos ler então Apocalipse capítulo 2 para a nossa meditação. Continuação, queridos irmãos, nós estamos hoje falando sobre a apostasia. O Espírito Santo de Deus mandou eu gravar sobre isto. Vamos ler aqui 1 Timóteo, capítulo 4, para a nossa meditação. Aqui na minha Bíblia, a minha Bíblia do Novo Testamento aqui, tem como título Apostasia nos últimos tempos. 1 Timóteo 4, verso 1 em diante, diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quanto conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graças. Nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Glória a Deus. Então, irmãos, a apostasia dos últimos tempos. Glória a Deus. Aqui está dizendo: alguns apostatarão da fé. Alguns vão renunciar à fé em Cristo Jesus por obedecer a espíritos enganadores. Então, irmãos, no livro de Apocalipse tem uma parte que está escrito, irmãos, que
existem espíritos semelhantes a rãs. São 3 espíritos que dominam nas igrejas dos anticristos, as igrejas dos últimos dias, igrejas liberais. Então, tendo a pessoa a consciência cauterizada, ou seja, tem pessoas, irmãos, que quando pecam, eles não se arrependem, a consciência deles não acusam. Então é diferente do servo de Deus verdadeiro. O servo de Deus verdadeiro, quando ele peca, logo ele se arrepende, a consciência dele começa a ficar pesada. Mas essas pessoas, irmãos, eles já abandonaram a fé e seguiram seus próprios princípios, seus próprios caminhos, conforme a própria vontade deles. Eles não estão preocupados em fazer a vontade de Deus. Eles estão preocupados em fazer a vontade da própria carne. Eles estão preocupados, irmãos, no seu bem-estar, na prosperidade, em riquezas, em fazer a própria vontade. Mas a palavra de Deus está dizendo aqui, irmãos, que esses espíritos enganadores, a Bíblia está dizendo aqui, irmãos, que proíbem o casamento. Irmãos, existem igrejas que proíbem o casamento. Glória a Deus. Eu não tenho nada contra igreja nenhuma, mas vou citar um exemplo para vocês terem uma ideia. Tem pessoas, irmãos, que estudam para ser padre. A Bíblia está dizendo aqui o que é apostatar na fé. É pregar ao contrário o que Jesus ensinou, o que Deus ensinou. Jesus disse na tua palavra, Deus disse que não é bom o homem estar só. Vou lhe preparar uma adjuntora. Então, se Deus está dizendo que não é bom o homem estar só, tem igrejas que ensinam que o homem tem que ficar só porque ele é santo. Irmãos, não tem comparação um homem como Jesus. Jesus, ele não veio da vontade humana, ele não veio do pó e nem para o pó ele voltará. Jesus, ele veio do céu, é diferente. Eles querem que o homem seja santo como Jesus e proíbem o casamento. Então, irmãos, Jesus, a tua palavra está dizendo aqui que Deus não se agrada disso, amém? Ele não quer que ninguém seja padre na face da terra, porque Pai só tem um que fez os céus e a terra. Deus disse na tua palavra também que a ninguém chameis de Pai. Eu não sei se vocês observam, irmãos, no Novo Testamento, não tem nenhuma parte que diz que Jesus chama o Pai dele de Pai, mas assim, por consideração, amém? Então, o Pai verdadeiro de Jesus era Deus Pai, aquele que criou os céus e a terra. Segundo a minha Bíblia, irmãos, conforme a tradução português, diz que o nome do nosso Deus chama Jeová. Cada país tem um nome diferente, amém? Então nós não devemos debater nome de deuses, Deus, porque cada país tem uma tradução diferente. Então, na minha Bíblia, é Jeová. Então eu acredito plenamente na minha Bíblia. Do começo ao fim, eu acredito. Eu acredito no Velho Testamento, eu acredito em tudo que está escrito. Eu acredito em tudo o que aconteceu no Novo Testamento. Eu acredito que um dia Jesus vai voltar para buscar o povo dele santo, no arrebatamento. Eu acredito que um dia o mundo vai acabar. Tudo o que está escrito aqui, eu acredito. Então essa é a minha fé, amém? Crer na palavra de Deus. A palavra de Deus não é igual à palavra do homem, que volta vazia, não surte efeito, não adianta nada. A palavra de Deus surte efeito e dá sorte também. Glória a Deus. Então, irmãos, é difícil, irmãos, ensinar, mas Deus mandou eu ensinar isto, amém? Vamos ler o 4 aqui. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ações de graça, nada é recusável. Sobre o alimento. Exige abstinência de alimentos. Então, tem igreja também, igual, por exemplo, eu citei sobre a igreja católica, né? Que tem pessoas que não se casam. Então, Deus não agradou disso, irmão. Deus não está aprovando isto. Porque o homem, ele nasceu para formar famílias. Deus disse na tua palavra, multiplicai-vos. Ele quer que a gente enche a terra de filhos, amém? Ele quer que a gente multiplique, quer que a gente casa, que a mulher tenha seu próprio marido.
Deus quer que o homem tenha uma esposa para si. Glória a Deus. Então, essa é a vontade de Deus, que o homem não esteja só. Hoje você aprendeu que isso tudo são espíritos enganadores, a palavra está dizendo aqui em 1 Timóteo 4, que são espíritos enganadores que ensinam o homem que ele tem que ser consagrado a ficar sem mulher nenhuma. Isto é impossível diante de Deus. O homem é fraco, Deus sabe que o homem é fraco, Deus fez o homem fraco. E a Bíblia vai dizer mais: se não podem conter-se, casem-se. Por isso que existe o casamento, por causa da fraqueza da carne também. E é bom que cada um tenha a sua própria mulher e o seu próprio marido. Glória a Deus. Então Jesus, ele abominou isso, né? A pessoa ficar sem esposa ou sem o marido. Então Deus não quer que ninguém fique solteiro. Amém? Quer que todo mundo casa. Deus quer que todo mundo tenha filhos. Deus quer que todo mundo tenha família. Multiplica na terra. Glória a Deus. É isso que Deus requer de nós, que a gente multiplica, gere filhos, conforme a vontade do Senhor. E a Bíblia diz também: se salvará dando à luz filhos. Glória a Deus, porque cada parto, dizem irmãos, que é tão terrível o parto, que é capaz até de perdoar toda a multidão de pecados das pessoas. Cada parto que as mulheres têm é um castigo muito grande, capaz de perdoar até pecados. É o que dizem, né, irmãos? Então a Bíblia diz: salvará dando à luz filhos. Sobre a abstinência de manjares que Deus criou, tem pessoas, irmãos, que proíbem os alimentos. No Velho Testamento é escrito que não é lícito o homem comer carne de porco, que é um alimento impuro. É Velho Testamento, lá no livro de Levíticos. Mas no Novo Testamento, igual aqui, por exemplo, aqui em Timóteo 4, no verso 5 está escrito: porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Então, quando a gente pega um alimento impuro, por exemplo, uma carne de porco, vamos apresentar a Deus. Tudo a gente apresenta a Deus. Inclusive Jesus, até mesmo o pão que ele ia comer, ele apresentou a Deus Pai e disse: Senhor, abençoa esse pão cotidiano. Glória a Deus. Então nós temos que abençoar, irmãos, o alimento antes de comer, amém? Nunca coma antes de abençoar o alimento, porque geralmente, com certeza, todos são impuros, irmãos, os alimentos que a gente come. Pão, café, leite. O mundo é cheio de bactérias e vírus, irmãos. É cheio de doenças. Então, a partir do momento que você apresenta a Deus ali e fala: Deus, abençoa esse alimento que eu vou comer nesse momento. Deus, ele santifica aquele alimento. Assim você pode comer naturalmente. Então, para Deus não existe alimento impuro. Glória a Deus. Certo dia, Pedro teve uma dúvida. E ele viu uma visão. E naquela visão tinha vários animais ali, naquele lençol. E Pedro disse: de maneira nenhuma, Senhor, comerei coisas incomum e imunda, ou comum e imunda, jamais. Mas aí o Espírito Santo de Deus repreendeu Pedro e disse: não faças tu comum ao que Deus purificou. Se Deus purificou a cobra, Deus purificou o gafanhoto, Deus purificou a rã, o sapo, todos os animais na face da terra são puros, porque Jesus, quando ele derramou o sangue dele, carmesim, na cruz do Calvário, segundo a minha Bíblia diz que é cruz. Alguns dizem, irmãos, que é estaca, outros dizem que é madeiro, né? Cada igreja tem um ensinamento diferente. Bem, eu sigo o que eu aprendi também na igreja católica, né? Porque na igreja católica eu aprendi que Jesus morreu na cruz. E a igreja católica também é igual à igreja evangélica. A igreja evangélica também ensina que Jesus morreu na cruz. Isso nós estamos em comum, junto com a igreja católica. Porque Jesus, ele morreu de braços abertos para salvar a humanidade, amém? Jesus, ele morreu de braços abertos, não de braços cruzados, mas de braços abertos. Irmãos, é ampla essa palavra. Glória a Deus. Então, vamos ler então Apocalipse capítulo 2 para a nossa meditação. Glória a Deus, Deus está mandando falar sobre isto. Acho que eu queria dar uma olhadinha primeiro em 2 Timóteo 4.
Dá uma olhadinha, vem na minha mente agora, 2 Timóteo 4. Primeiro a gente lê o 1 Timóteo 4. Agora 2 Timóteo 4. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Seja feita a vontade do Senhor, meu Deus, Deus poderoso. Nos ensina mais de ti, Jesus. Glória a Deus. Aqui tem como título: a fidelidade e o zelo na pregação. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Aqui está dizendo a palavra de Deus aqui, irmãos, 2 Timóteo 4, que é necessário ter doutrina, amém? A igreja verdadeira de Jesus é aquela que tem ensinamentos bíblicos, tem doutrina. Igreja sem doutrina não é de Deus, amém? São as igrejas apóstatas na fé, as igrejas, irmãos, que seguiram os seus próprios preceitos e princípios. Então, essas igrejas não são do Senhor Jesus. A igreja que apostatou na fé, a igreja, irmãos, que não tem doutrina, não vá nessas igrejas que não tem doutrina, que não tem princípio bíblico. Glória a Deus. Vamos ler aqui o verso 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, comichão atrás dos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, ser sóbrio, em todas as coisas, suportas aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Glória a Deus. Então, irmãos, a palavra está dizendo aqui que nos últimos dias muitos não vão suportar a sã doutrina do Senhor, não vão querer dar ouvido, vão voltar às fábulas. Irmãos, é verdade, nos dias de hoje não é mesmo diferente. Inclusive, eu estive pregando para algumas pessoas jovens, né? E Jesus me mostrava todas aquelas pessoas ficando na vinda de Jesus. E eu alertei para elas, eu falei, eu vi vocês ficando na vinda de Jesus. Mas não deram ouvido, tiraram foi sarro. Então eles coçam atrás da orelha. Uns jogam o passado na cara da gente, inventam alguma desculpa, né? Deus não usa comedor de feijão. E começa, irmãos, a falar coisas assim, para querer abater a fé da gente. Glória a Deus. Mas Jesus está dizendo aqui na palavra, tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suportando as aflições. Então a gente tem que suportar os fracos na fé, amém? Vamos ignorar as calúnias, as pessoas que falam mal de nós, que não têm o Espírito Santo de Deus. Glória a Deus, porque é normal do crente fiel passar luta pelo amor de Jesus, amém? Então vamos ignorá-los, continuamos pregando a verdade, doa a quem tenha que doer. Nós não devemos, irmãos, deixar de perseverar em pregar a verdade. Mas um dia, quando chegar lá, no grande julgamento, Jesus vai falar, mas eu não usei o meu servo para falar com você? Mas eu não usei a minha serva para falar com você? E você não quis dar ouvido. Então não vai ter desculpa naquele dia, irmãos. Por isso que eu prefiro pregar mesmo que eles não ouvido, do que prestar conta ao sangue das pessoas, amém? Vamos perseverar em oração, jejum também, irmãos, porque esta casta de demônio não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Muitas das vezes nós não podemos falar nada, irmãos, apenas dar exemplo, porque tem pessoas que falam muito. Glória a Deus, o que Deus requer de nós, irmãos, é mais vigilância da nossa parte, amém? Tomar cuidado com o que a gente fala. Glória a Deus, respeitar nosso próximo. Evitar de provocar raiva às pessoas, não xingar o próximo. Deus não quer que a gente cobiça a casa do próximo, o animal, o marido da irmã, de quem que for.
Glória a Deus. E veio na minha mente aqui também, irmãos, que quando a pessoa pedir para Deus um casamento, não queira coisas do mundo, amém? Só aceita aquilo que Deus preparar para você. Por mais bonito que seja a pessoa ou bonita, não quer prato do diabo, amém? Porque o inimigo, ele quer atrair a muitos para o inferno. Então, ele está usando da aparência, irmãos, para querer derrubar os crentes na fé. Tá usando aí as mulheres, né, irmão, para se oferecer para os homens, usando roupinha curta, né? Roupinhas imorais, né? Enfiado no bumbum e tudo mais. Isso é tudo de Satanás. São pessoas apostatadas na fé. Eles, irmãos, estão com a mente cauterizada. Eles não têm o Espírito Santo. Nós não devemos falar mal deles, amém? Nós temos que orar, apresentar em oração, ter misericórdia e amar também a todos, sem acepção de pessoas. Não é porque a pessoa usa roupa curta que você não vai cumprimentar seu irmão. Você vai amar, porque Jesus, quando ele viu o mundo, ele chorou, diz a palavra do Senhor. Ele teve piedade das pessoas e disse que vê as pessoas como ovelhas perdidas sem pastores. Então Jesus chorou. Se o Espírito Santo sentiu dó dessas pessoas, nós temos que amar, não importa, irmão. Temos que amar de todo o coração e sem falsidade, porque Deus não agrada da falsidade, amém? Se tem alguém dentre vós aí que está ouvindo essa palavra, você tem falsidade no teu coração, você deseja o mal para alguém, enquanto é tempo, peça para Deus tirar isso do teu coração, amém? Não perca a sua salvação por pouca coisa. E Jesus promete na tua palavra que porá nossos inimigos a escabelo de nossos pés, se nós perseverarmos em oração, Deus vai fazer justiça a nosso favor. Deus vai fazer justiça e juízo, irmão. Glória a Deus. Assim como Abel, o sangue dele diz, expressamente diz, Senhor, até quando vingarás nosso sangue? Com certeza Deus vai vingar e vai, irmãos, ser perpetuamente essa vingança, amém? Não queira ir para onde os seus inimigos vão, irmãos, mas queira seguir a bondade e a fé e o amor, que é isso que Deus requer de nós, que nós amemos uns aos outros, como Cristo nos amou. Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Vamos ler então Apocalipse 2, para a nossa meditação, depois eu vou finalizar esse áudio, depois passar a continuação. Apocalipse 2, mensagem à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: essa é a mensagem. A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e ouvintes da palavra do Senhor Jesus. Hoje nós estamos falando sobre apostasia. Apostasia foi Deus que mandou eu pregar, amém? Eu gostei muito de pregar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aí Deus falou assim, você vai falar sobre a apostasia. Glória a Deus. Vamos então ler então a continuação, é Apocalipse 2. Glória a Deus. Santo é o Senhor Jesus. Eu gostaria de ler primeiro o capítulo 1. Diz assim, ó, neste livro são escritas as coisas que Jesus revelou. Deus lhe deu esta revelação para mostrar aos seus servos o que precisa acontecer logo. Cristo enviou o seu anjo para que, por meio dele, o seu servo João soubesse dessas coisas. Aqui no verso 4, saudação às 7 igrejas. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e paz lhes sejam dadas da parte de Deus, que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primogênito, que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Glória a Deus. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino
de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. Então, João está dizendo aqui, no verso 6, a Jesus Cristo seja dados a glória e o poder para todos sempre. Então, ele está dizendo que nós temos que glorificar Jesus Cristo. Amém? A palavra está dizendo aqui, glorificar Jesus Cristo. Muitas Bíblias confirmam a mesma coisa. Eu vou pegar aqui minha Bíblia aqui a Bíblia aqui Testemunho de Jeová. A Bíblia Testemunho de Jeová ensina que Jesus é escravo de Deus. Eu vou pegar na Bíblia deles e ver como que está escrito. Glória a Deus. Santo ao Senhor Jesus. Revelação capítulo 2. Apocalipse significa revelação. Para quem não sabe, amém? Está escrito aqui assim. Glória a Deus, santo ao Senhor Jesus. Revelação 1 e o verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o governante dos reis da terra, aquele que nos ama e que nos soltou dos nossos pecados por meio de seu próprio sangue, e ele fez de nós um reino, sacerdotes para seu Pai, para seu Deus e Pai. Sim, a ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Eu não sei por que o pessoal do Testemunho de Jeová nunca leu essa parte, né? Porque se eles lessem, ia dar glória a Jesus e aprender que Jesus não é um simples escravo, mas ele foi exaltado por Deus. Mas vamos ler aqui, irmãos, concernente à apostásia. Apocalipse 2. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas à mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalham muito e aguentam o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. Eu sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa, sem desanimarem. Tenho, porém, uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram. Arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Mas vocês têm a seu favor isto: odeiam o que os nicolaítas fazem, como eu também odeio. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ao que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comerem da fruta da árvore da vida que cresce no jardim de Deus. Então Deus tem uma coisa a favor deles e uma coisa contra. O que Deus tem a favor? Que eles odeiam a igreja eles odeiam os nicolaítas. O que os nicolaítas fazem. Então, a igreja de Éfeso, irmãos, é uma igreja que prega a verdade. Amém? Glória a Deus. Mas a igreja de Éfeso me fez saber o Espírito Santo agora o que significa a igreja de Éfeso. Éfeso são pessoas que já saíram da igreja, irmão. São pessoas que já apostataram na fé. São pessoas desviadas do evangelho, amém? Então Deus tem contra essas pessoas,
Glória a Deus, não é uma igreja em si, Éfeso. Essa igreja nem existe mais, já foi destruída lá na Ásia, continente asiático. Éfeso significa as pessoas que já saíram da igreja, já deixaram de servir a Jesus. São pessoas desviadas do evangelho. Para você, Deus está mandando dizer para você, volta ao primeiro amor enquanto é tempo, porque senão, diz o Senhor aqui na palavra dele, que vai tirar do teu candelabro. Glória a Deus. E vocês não vão provar da árvore da vida. Essa árvore é um alimento espiritual lá do Jardim do Éden, que foi arrebatada para o céu. Esta árvore, quem comer daquela árvore nunca mais vai morrer. Então a gente vai ser eterno. Eterno. Nós vamos ter corpos eternos. Corpos não materiais, mas corpos espirituais. É corpo transformado. Glória a Deus. Nós não vamos ser transparentes, irmãos, e nem visíveis. Nós vamos ser visíveis sim, amém? Nós vamos ser apalpáveis, vamos sentir as mesmas paixões. Nós vamos sentir quando Jesus ele voltar e fizer o paraíso na terra. Então, nesse dia nós vamos provar a árvore da vida. Deus manda o teu povo perseverar até o fim, amém? Persevera, não olhe para as aflições, mas olhe só para Jesus. Vou ler então a mensagem à igreja de Esmirna. Esmirna é a segunda igreja da Ásia. Ao anjo da igreja de Esmirna, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Com certeza é Jesus. Eu sei o que vocês estão sofrendo. Eu sei que são pobres, mas de fato são ricos. Sei como aqueles que afirmam que são judeus, mas não são. Falam mal de vocês. Eles são um grupo que pertence a Satanás. Mas, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem. O diabo vão pôr na prisão alguns de vocês para que sejam provados e sofram durante 10 dias. Sejam fiéis, mesmo que tenham de morrer, e como prêmio da vitória, eu lhes darei a vida. É a confirmação também da árvore da vida, amém? Jesus vai dar a vida. Glória a Deus. Portanto, se vocês têm ouvido para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aquele que conseguirem a vitória não sofrerão castigo da segunda morte. Glória a Deus. Jesus está dizendo aqui, no verso 11. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Então, irmãos, Jesus está falando para todas as igrejas do mundo. Todas as igrejas do mundo. Glória a Deus. O que simboliza a igreja de Esmirna? Me fez saber o Espírito Santo que Esmirna é a igreja do trigo e do joio. São igrejas liberais que permitem muitas coisas. Mas nessa igreja tem uma classe de pessoas fiéis e a classe de pessoas infiéis. Os crentes infiéis, que são falsos, falam mal dos verdadeiros para querer apagar a estrela da pessoa. Glória a Deus, mas Deus manda dizer para essas pessoas aqui no verso 10, não tenham medo do que vocês vão sofrer. Escutem, o diabo vão pôr na prisão alguns de vós, ou seja, a pessoa vai ser presa pelo amor de Jesus. No Novo Testamento, ali teve a prisão de Silas, de Paulo. Então, irmãos, Judas Iscariote perseguiu Jesus. Então, Judas Iscariote era da classe dessa igreja Esmirna. Por quê? Ele veio da raiz de Esmirna. Por quê? Esmirna, lá tem pessoas, irmãos, que vieram da raiz de Satanás. Jesus diz, de 12, um de vós é um demônio. Então, simboliza os crentes verdadeiros e os fiéis. Os fiéis vão ser perseguidos pelos Judas Iscariote, as pessoas falsas. E assim vão entregar muitos aos governadores, aos presidentes, serem presos pelo amor de Jesus. Então, irmãos,
Nos dias de hoje também não é diferente. Existe essa igreja Esmirna, espiritualmente dizendo, da raiz do joio e do trigo, amém? Então, você aprendeu que essa igreja Esmirna é do joio e do trigo. Glória a Deus. Mas Jesus não mandou ninguém sair da igreja. E Jesus não disse para ninguém converter, porque quem é demônio, que nasce demônio, morra demônio. Porque não tem jeito. Quem nasce demônio vai ser até o fim. Eles não dão ouvido, eles não querem saber, só querem saber de si mesmo, só querem saber de fazer o mal para o próximo, eles são invejosos e perseguem os crentes fiéis. Existem muitos muçulmanos também, irmãos, que são da classe dos herminas. Veio na minha mente agora, muçulmanos, tem católicos também, tem crentes também, várias religiões. Então, eu não vou passar a mão na cabeça de igreja nenhuma, de pessoa nenhuma, porque Deus está dizendo, toda igreja tem joio e trigo, amém? Essas são as igrejas mundiais. Todas as igrejas têm joio e trigo. Vamos então para a terceira igreja, a igreja de Pérgamo. Aonde da igreja de Pérgamo, escreva o seguinte: esta é a mensagem daquele que tem a espada afiada dos dois lados. Eu sei que vocês moram aí onde está o trono de Satanás. Vocês são fiéis e não abandonaram a fé que tem em mim, até mesmo quando Antipas, minha testemunha fiel, foi morto aí em Pérgamo, onde Satanás mora. Mas eu tenho algumas coisas contra vocês. Há entre vocês alguns que seguem o ensinamento de Balaão, que mostrou a Balaque como fazer com que o povo de Israel pecasse, dizendo que os israelitas deviam comer alimentos oferecidos aos ídolos e cometer imoralidades. Assim também estão entre vocês alguns que seguem os ensinamentos dos nicolaítas. Arrependam-se. Glória a Deus. Então nós aprendemos, irmãos, que nicolaítas são pessoas, irmãos, que têm mais de uma mulher, amém? São pessoas que traem as esposas, mulher que trai o marido. Adultério, irmãos, é um pecado, irmãos, muito grave. Deus manda arrepender as pessoas que estão cometendo adultério. Pessoas casadas no civil, religioso. Deus não quer, irmãos, que ninguém traia o companheiro, amém? É um pecado, irmãos. Tem perdão, mas se não se arrepender, serão lançados no lago que arde com fogo e enxofre, do qual será a segunda morte. Deus não se agrada de pessoas assim, da raiz dos nicolaítas. O que são os nicolaítas? Nicolaítas são seguidores de Nicolau. Nicolau era um diácono da igreja, igual eu já havia falado, né, a princípio, Etióquia. Então, ele era um diácono que ele foi elegido pelos cristãos. Só que aí ele não ensinava a verdade, ensinava, irmãos, que o homem podia ter outras esposas, né? Ensinava que podia trair. Então, ele não ensinava certo. Ele ensinava sobre o divórcio. Qualquer coisinha deu divórcio. Então, toda igreja, irmãos, que é a favor do divórcio, é da classe dos nicolaítas, amém? Deus não quer que a pessoa casa para divorciar, amém? Glória a Deus, santo é o Senhor Jesus. Eu queria muito achar o versículo que diz, irmãos, que Jesus disse que se for para divorciar, que fique sozinho, amém? Jesus disse na tua palavra, irmãos, que o divórcio, não sendo em caso de traição, e a pessoa divorcia e casa com outro, é adultério. Então, o que é adultério? Adultério é quando a pessoa casa com a segunda esposa ou segundo marido, sendo que o marido ainda está vivo. E a Bíblia diz assim que é até que a morte separe. Irmãos, até o padre diz na igreja, né? Até que a morte separe, o pastor fala. Irmãos, a única coisa que tem poder para separar um casal é a morte. Deus deu poder para a morte separar o casal, amém? Então, até que a morte os separe. Depois que a esposa morre, o marido, não tem importância. Já pode,
namorar, noivar, casar com outro normalmente, não é adultério, não precisa de ficar com a consciência pesada. Ah, meu Deus, mas eu tenho que esperar os 60 anos de idade, porque Paulo disse que tem que esperar os 60 anos, porque senão é rebelde. Não precisa, amém? Jesus disse, até que a morte os separe. Você está livre para casar com quem você quiser, desde que seja no Senhor. Mas se a pessoa te trai, a pessoa vai em boate, a pessoa fica com tititi no Facebook, com amiguinhos, né, com segundas intenções, fica tititi na internet, no Instagram, outros amigos lá, e fica paquerando muitas pessoas. Se for casado no papel, irmãos, a Bíblia aconselha o quê? A Bíblia aconselha divorciar, porque a Bíblia diz, até em pensamento o homem peca, né, irmãos? Então a gente não deve nem pensar em outra pessoa, porque só de pensar já adultera, diz a palavra do Senhor Jesus. Muitos ensinam, é pecado adulterar, mas a maioria das pessoas que prega contra adultério estão em adultério, irmãos. Eu duvido, irmãos, se eles não adulteraram também. Glória a Deus, eu duvido mesmo. Se passar uma mulher lá do bundão grande lá, com a calça bem apertadinha, coladinha, se eles não vão olhar e cobiçar no coração. A maioria cobiça. Aí depois sobe no altar bancando o santinho, né? Mas Deus conhece os corações. Deus sabe, irmão, que é tudo hipocrisia. Que a maioria dos irmãos que mais pega contra o adultério são os piores adúlteros que existem na face da terra. Irmãos, eu aprendi uma coisa do Senhor, que santo é só Jesus, amém? Só Jesus tem esse poder, irmão, de pregar a conversão. Eu estou falando aqui, irmão, sobre conversão pela misericórdia do Senhor. Foi Deus que mandou pregar sobre a apostasia, amém? Eu não sou santa, sou falha, como muitos, como todos. E atira a primeira pedra que não tem pecado. Eu não posso atirar pedra de ninguém e ninguém pode me apedrejar. Vamos, então, irmãos, glória a Deus. Então, irmãos, essa pessoa. Tenho contra ti que entre alguns segue o ensinamento de Balaão. Glória a Deus. Irmãos, Balaque foi comprado por dinheiro. Nos dias de hoje não é diferente. Tem pessoas, irmãos, que estão, irmãos, aceitando a seita de Satanás. Tem muitos maçons. Essa terceira igreja aqui, irmãos, não simboliza nem o joio nem o trigo. Ele simboliza... A Bíblia está dizendo aqui, alguns, não são todos não, que aceitaram a doutrina de Balaão. Então, irmãos, é a pessoa que se vende por dinheiro, por exemplo, pessoas que fazem pacto com Satanás, amém? Maçons, que venderam a alma para o diabo. Então,